Fala pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo eu trouxe quais são as diferenças do investimento direto em fundos imobiliários e do investimento direto em um imóvel físico. E hoje eu vou trazer quais são os riscos ao se investir em fundos imobiliários para fechar com chave de ouro esse entendimento aqui e você fazer bons investimentos, beleza? Então hoje o vídeo vai ser para responder essa pergunta aqui: quais são os riscos do investimento em fundos imobiliários? Vamos trazer os principais riscos aqui para te ajudar na hora de você fazer o seu estudo ali individual, na hora de você escolher um fundo imobiliário, ok? Antes da gente passar para os riscos em si, trago aqui o clássico gráfico de relação risco-retorno. O que significa isso? Significa que quanto maior o risco que você corre em determinado ativo, normalmente o prêmio é maior, ou seja, o retorno esperado é maior. E quanto menor o risco em determinado ativo, o prêmio é menor, então o retorno é menor. Por isso que quando você vai lá abrir sua conta na corretora, eles fazem um questionário normalmente lá em relação ao seu perfil de investidor, conservador, moderado ou arrojado. E aí, de acordo com cada perfil, eles vão te indicar produtos diferentes, produtos mais arriscados ou produtos mais conservadores, menos arriscados. É por isso, entendeu? E esse gráfico aqui é um gráfico para mostrar que sim, os fundos imobiliários possuem risco ao investir nesse tipo de ativo e dependendo do fundo imobiliário ele é mais arriscado ou menos arriscado. Ele pode te trazer mais retorno ou pode trazer um menor retorno. Isso vai depender da carteira do fundo ali, tá bom? E hoje nós vamos trazer os principais riscos ao se investir no fundo imobiliário e já vamos começar agora. Primeiro risco que eu trago aqui é o risco de liquidez. E o que seria a liquidez? Liquidez de um fundo imobiliário ou qualquer outro investimento é a facilidade de vender o ativo e trocá-lo por dinheiro quando necessário. Todo vídeo aqui do canal eu sempre trago essa caixinha que eu corto lá do próprio site Status Invest, tiro essa informação desse site aqui, que seria a liquidez média diária desse fundo imobiliário em si aqui. Só a título de exemplo, a liquidez dele é de 5 milhões sendo negociados todos os dias, então ele tem uma excelente liquidez. E o que eu acho em relação à liquidez? Nós, pequenos investidores, a gente faz pouco aporte ali, um aporte bem pequeno em relação a grandes investidores. A liquidez ela pode ser assim um risco, mas dependendo do tamanho da nossa carteira no fundo imobiliário e do tamanho da nossa posição, na verdade, essa liquidez ela não vai afetar tanto, mas é importante você escolher fundos mais líquidos, porque na hora que você precisar vender as suas cotas, ele tem liquidez para poder absorver aquela venda sua ali, ok? Então liquidez basicamente é isso, é você conseguir vender as suas cotas na hora que você precisar. E quanto maior a liquidez de um fundo imobiliário, melhor é isso aí. E aí fica a dica aqui, você vai lá, faz o seu estudo, não esquece de olhar a liquidez do fundo imobiliário e pega um fundo imobiliário com liquidez média diária de R$3.000, por exemplo. Aí não adianta ficar chorando depois você tentar vender as suas cotas lá e não conseguir, porque eu sempre trago isso aqui, sempre trago essa informação e nem adianta falar assim, mas eu não vi isso. Viu sim, aqui a gente sempre traz ela, beleza? O outro risco seria o risco de mercado. O risco de mercado pode ser entendido como as chances de perdas de um ativo decorrente de comportamentos adversos do mercado aos índices de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, indicadores de bolsa de valores, preços de commodities, derivativos e outros riscos. Os fundos imobiliários eles são ativos de renda variável, pessoal. E apesar de possuir uma volatilidade um pouco menor em relação às ações, as cotas dos fundos podem valorizar ou desvalorizar intensamente no intervalo curto de tempo, dependendo de como o mercado enxerga e avalia as mudanças ocorridas na economia. Um exemplo disso a gente viu no ano passado, quando eles tentaram tributar os dividendos dos fundos imobiliários. O que aconteceu com as cotas deles em 3, 4 dias? Despencaram. Isso aí é o risco de mercado. E no final das contas, não aconteceu nada de taxação dos dividendos dos fundos imobiliários. Estão aí tranquilinhos, isentos ainda, tá bom? E aí aqui embaixo a gente vê o IFIX, o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, e o risco mercado
plotado nele aqui, né? Vamos dizer assim, olha a volatilidade de curto prazo, se a gente olhar aqui, ó, tá sempre subindo e descendo, mas a gente percebe que no longo prazo aí ele vai crescendo. Mas olha o Pateta aqui subindo, feliz aqui, o mercado subindo, ele felizão, e aí vem um risco no mercado, vem uma notícia no mercado, alguma coisa na economia que acontece, o Pateta toma um tombão aqui, ó, o mercado caindo. Depois o Pateta continua correndo, crescendo aqui, feliz da vida. Depois vem outro tombo, depois vem outro tombo. E aí, você está preparado psicologicamente para o risco mercado? Te faço essa pergunta para você refletir. Se você estiver gostando desse vídeo, te peço aquela força aí, ó, já dá um likezinho aí pra gente e já aproveita, se inscreva aqui no canal, tá bom? O outro risco seria o risco de vacância. Assim como nos imóveis físicos, os inquilinos podem deixar o imóvel de um fundo imobiliário em busca de melhores oportunidades de aluguel, de localização e etc. A vacância, pelo menos temporariamente, tá bom? Ela reduz as receitas do fundo e aumenta as despesas, como por exemplo IPTU, o condomínio das áreas vagas tem que continuar pagando, mesmo com o imóvel desocupado. E isso ocasiona uma diminuição dos rendimentos distribuídos aos cotistas. Então, outro risco que você tem que avaliar, a taxa de vacância do fundo imobiliário, e normalmente as gestoras trazem isso no relatório gerencial. E o outro risco seria o risco de inadimplência. Esse camarada aqui, eu acho que é o cara mais inadimplente da face da terra, da nossa infância aí, que a gente assistiu muito, que é o Chaves. E esse camarada é o seu Madruga, não pagava aluguel de jeito nenhum. Seu Barriga ficava cobrando ele o tempo todo e ele não pagava. Sempre dava um jeito de esquivar e ó, correr do aluguel. E ele é o camarada que é o risco da inadimplência. Então, alguns inquilinos que estejam passando por situações financeiras difíceis podem atrasar o pagamento dos aluguéis, causando queda também nos rendimentos distribuídos ao cotista. Então, o risco de inadimplência também você tem que avaliar na hora de escolher os seus fundos. E como que você faz isso? Vendo se as empresas que alugam os imóveis do fundo imobiliário, as pessoas que alugam os imóveis do fundo imobiliário são pessoas adimplentes, são pessoas já conhecidas no mercado, são empresas já conhecidas no mercado com histórico de bons pagadores, e tudo isso vem no relatório gerencial, tá? E o outro risco seria o risco da taxa de juros. Sim, a taxa de juros afeta no rendimento e afeta na valorização das cotas dos fundos imobiliários. Quando a taxa de juros aumenta, normalmente os fundos imobiliários desvalorizam. E quando a taxa de juros cai, normalmente os fundos imobiliários valorizam. E agora eu te faço aquela pergunta, a pergunta da riqueza. Deixar uma dica aqui. Onde é o melhor ponto de oportunidade de compra de fundos imobiliários baratos? Olha o gráfico aqui embaixo, que seria a taxa Selic, essa linha laranja, em relação ao IFIX, o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, e essa linha azul aqui. Então, o que acontece quando a taxa de juros aumenta? Os fundos imobiliários diminui sua valorização, cai nessa valorização. Quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobe, valorizam. Aqui a mesma coisa, taxa de juros caindo, fundos imobiliários subindo. E aí vem a pergunta, vou deixar para você pensar aqui, já deixei algumas dicas aí no gráfico aqui traçado, uma linha tracejada, um círculozinho azul. Quais são os melhores pontos de oportunidade de compra de fundos baratos? Na taxa alta ou na taxa baixa? E o outro risco seria o risco da tributação dos rendimentos. É aquilo que eu acabei de falar. Ano passado, lá mais ou menos junho, julho, por exemplo, tentaram fazer a tributação, e o governo aí na reforma tributária tentaram trazer a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários, e aconteceu um burburinho danado no mercado. As cotas dos fundos imobiliários caíram muito e quem enxergou oportunidade comprou a preços atrativos. E essa lei aqui seria a Lei 11.033 de 21 de dezembro de 2004, que altera a tributação do mercado financeiro e de capitais. E lá no seu artigo 3º tá dessa forma aqui, ó: ficam isentos do imposto de renda os ganhos líquidos auferidos pelas pessoas físicas em operações de mercado à vista de bolsa de valores e em operações com ouro ativo financeiro cujo valor das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a R$20 mil para o conjunto de ações e para o ouro ativo financeiro respectivamente. Eu trouxe isso aqui só a título de curiosidade porque você às vezes não sabe. Você pode todo mês vender R$20 mil ali da sua carteira
realizar o lucro dela e você nunca vai pagar imposto de renda em cima daquele lucro que você conseguiu naquela venda, ok? Por enquanto, na lei, você está protegido em relação a isso. Então, todo mês ali você consegue vender 20 mil reais, realiza seus lucrozinhos bonitinho ali e não paga imposto de renda na hora de fazer a sua declaração. Olha que maravilha. Quem sabe você é um trader aí, consegue fazer essas vendas todo mês aí e não pagar imposto de renda nunca. Agora entra a parte aqui dos fundos imobiliários, que seria a seguinte: ficam isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário e pelos fundos de investimento de cadeias produtivas agroindustriais e por aí vai. Ou seja, fundos imobiliários até o atual momento são isentos de imposto de renda. Esse é o risco da tributação dos rendimentos, porque hoje é isento, mas amanhã pode não ser. E bem provável que no dia que tributarem realmente sair a lei falando que a partir de hoje, por exemplo, os fundos imobiliários vão ser tributados, com toda a certeza que o mercado vai descontar em cima da valorização das cotas. Com certeza os fundos imobiliários como um todo vão se desvalorizar no curto prazo. Depois o investidor se acostuma com essa tributação que a gente já tem aos montes aqui no Brasil e o mercado começa a voltar a subir novamente. Então esses são os principais riscos ao se investir em fundos imobiliários que eu trouxe aqui para você hoje. Espero que tenha ajudado, mas agora a gente vai passar para o último slide aqui para mostrar o seguinte: mesmo com todos esses riscos, o que acontece com os fundos imobiliários no longo prazo? Acompanha comigo no último gráfico. No longo prazo, o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, te trouxe um retorno de 8,8% ao ano, ou seja, 80% de valorização desde 2013 a 2022, independentemente de todos esses riscos que a gente acabou de estudar aqui. Ou seja, mesmo sendo uma renda variável, se você escolher bons ativos, bons fundos imobiliários na sua carteira, você vai ter uma rentabilidade muito boa no longo prazo. Esses são os riscos de hoje e essa é a valorização que o IFIX te entrega no longo prazo. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida aí como sempre. E se você é novo aqui, está assistindo pela primeira vez o vídeo do canal, se inscreva aqui, ative esse sininho de notificações que aí você recebe todo o conteúdo e me ajude a divulgar ao máximo possível de pessoas essas informações para todo mundo alcançar sua liberdade financeira, ok? Então um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!